palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento. Palavra do dia com o pastor Adalto Matheus Vitória. Olá, vamos ler a Bíblia? Vamos meditar na Bíblia? A Bíblia é o único livro chamado sagrado. A Bíblia é o único livro cujo autor está presente todas as vezes que você ler. A Bíblia é o único livro que não é uma mera história. A Bíblia é um livro sempre do presente. A Bíblia é um livro atualizado. E agora aqui em segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo, agora é o versículo 5, final do versículo 5. Estamos tendo esta série de estudos sobre a estatura do varão perfeito. Estamos galgando degrau por degrau a chegarmos a varão perfeito, varoa perfeita em Cristo Jesus. Isto é para mim, é para você, minha irmã, é para você, meu irmão. O final do verso 5 de 2 Pedro 1: acrescentai a vossa fé, e depois acrescentai a vossa virtude, e agora em terceiro lugar, acrescentai a ciência. Ciência segundo Deus. Existe a ciência humana, que te leva a entender as coisas humanas. Mas a ciência humana não te leva a entender a Deus. Se você quiser entender a Deus através do conhecimento humano, técnico, você vai te confundir todo. Porque Deus é um ser que não há letra, que não há ciência humana que possa atingi-lo. Para você atingir a Deus, você tem que entrar pelo Espírito de Deus. Está escrito em São João 3,3. Nascer de novo, ou seja, despir desta caricatura humana natural, teses humanas naturais, ciências humanas naturais, pontos de vistas humanos e naturais. Temos que despir disto e vestir da ciência espiritual, ou seja, vestir-nos do Espírito de Deus para compreender a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 2, Paulo disse: o homem natural não discerne as coisas espirituais, porém o homem espiritual discerne tudo. Ciência, Pedro está nos chamando para acrescentar a ciência espiritual, ciência segundo Deus. Ciência para julgar o bem do mal. Ciência. Se você não tiver o Espírito Santo, que concentra nele a fonte de todo conhecimento, de toda a ciência divina, você vai engolir o mal por bem, vai misturar as coisas. Ciência de Deus, que é o verdadeiro batismo do Espírito de Deus em você, te levará a discernir, diferenciar o bem do mal, optar pelo bem e virar as costas para o mal. Se você não tiver a ciência de Deus, você vai se atrapalhar todo em ler a Bíblia. Veja, às vezes você não tem ciência de Deus para fazer encaixar a Bíblia. Na Bíblia não há contradição. Se você já ouviu algum pregador, alguém dizer que a Bíblia tem contradição, é porque esta pessoa ainda não tem a ciência de Deus, não tem o Espírito de Deus. Quando você tem a ciência, o conhecimento não carnal, mas espiritual, você saberá encaixar Bíblia com Bíblia sem choque. Por exemplo, ciência para fazer encaixar Mateus 28:19 com Atos 2:38. Não há choque.
Mateus 28:19, ele disse: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pedro, em Atos 2:38, após pregar e ganhar aquelas 3.000 pessoas para Cristo, ele ordenou que fossem batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver a ciência de Deus, você vai dizer: Pedro desobedeceu. Jesus mandou fazer uma coisa e Pedro fez outra. Eu lhe pergunto, foi só Pedro que batizou em nome de Jesus? Ouça a ciência de Deus, leia a Bíblia. Paulo fez o mesmo. Lá em Atos 19, ele encontrou aqueles convertidos de João, ele os rebatizou todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia, Atos 19, verso 4. E tantos outros, mesmo Paulo foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 22. Ciência para descobrir coisas que você não entendia, mas para entender você tem que entrar no Espírito de Deus. Ciência para ver a conexão que há com Mateus 28:19 e Atos 2:38. E aí vem o profeta dizendo: julgue se é correto ou não crer na palavra ou crer em um credo. Cristo não me mandou aqui na terra para edificar uma organização, mas para edificar indivíduo. Uma grande diferença há em ser plantado em Cristo e ser enxertado em Cristo. A ciência de Deus não levará você a arrazoar a Deus, a sua palavra. Ela levará você a crer na palavra de Deus. Ciência fala de conhecimento, e não é um conhecimento técnico que você recebe dentro de 4 paredes numa sala de aula. Você precisa ter a ciência natural para se profissionalizar e se tornar um engenheiro, um advogado ou algo assim, mas para ir ao céu você precisa ter a ciência de Deus, e a ciência de Deus só vem através do batismo com o Espírito Santo de Deus em você, que é o próprio Deus vivendo em você. Ele é a fonte de toda ciência, toda sabedoria. Veja, Pedro era um semi-analfabeto, mas uma vez cheio do Espírito Santo, ele falou de coisas que nem os geólogos sabiam, nem o serviço de meteorologia sabia, que este mundo vai ser destruído com fogo. Leia 2 Pedro 3. Ele não tinha ciência humana, mas ele tinha ciência de Deus. Em relação ao seu destino eterno, você tem que preocupar em ter a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, para você saber para onde você está indo, onde você está, que rumo você está indo, discernir entre o certo e o errado, porque estamos vivendo hoje em um emaranhado de religiões, emaranhado de ensinamentos. Você, nesse labirinto da vida, precisa buscar a ciência de Deus, para você achar a sua bússola, para te guiar ao caminho certo. A bússola é Cristo em você, a bússola é o Espírito Santo em você. Ele não te deixará errar, ele te dará a ciência, o conhecimento certo, para você ir ao rumo certo, que é ao céu, a Cristo. Preocupa-te com isto, preocupa-te com isto. É isto que deve causar preocupação para um ser mortal como eu e você. Buscar ter lucidez, ter conhecimento, saber quem é você, de onde você veio, onde você está e para onde você vai. Ciência, conhecimento de sua gene, de sua vida e de seu futuro. Deus te abençoe. Deus te dá isto através do batismo com o Espírito Santo. Eu quero te convidar
para você estar conosco lá em nossa igreja. Eu quero lhe ajudar. Vamos assentar lá, estudar a Bíblia juntos. É muito bom. A nossa igreja filial aqui em Brasília está ali em Taguatinga Norte, Tabernáculo da Fé Brasília. Nossos cultos ali são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja sede está ali no Novo Gama. Novo Gama é o entorno de Brasília, é ao lado do Gama ali. Nossos cultos lá no Novo Gama, na nossa igreja sede, são todas as quartas-feiras às 19 horas, sexta-feira às 19 horas, domingo de manhã, aquela grande, linda, maravilhosa escola dominical das 8 às 11 da manhã. Domingo à noite, às 18 horas, o culto de milagres, curas e prodígios e maravilhas. Leve sua família, vamos estar lá. Entre em nossa página e você vai ver o endereço de nossa igreja. Anote aí o endereço de nossa página, anote: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Repetindo, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Nosso abraço, Deus te abençoe.